Eu não sei. Sinceramente, eu não sei se é burrice plena ou se é golpismo mesmo, na gema. Por que que eu digo isso? Sabe aquele documento do pedido de impeachment que os senadores, deputados fizeram, que os deputados entregaram para Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, que é o único que pode dar abertura, né, dentro do plenário de um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes? Pois é. Gente, lá nesse documento não está pedindo só o impeachment de Alexandre de Moraes. Parece piada. De tão absurdo que é, parece piada, mas não é. Nesse documento, além do pedido de impeachment que eles fazem ali contra Alexandre de Moraes, eles colocam também que é para que seja estabelecido pelo Senado Federal, presta atenção nisso aqui, gente, que seja estabelecido a quebra de sigilo telefônico de Alexandre de Moraes pelos senadores. Olha aqui, gente, isso é golpe, meu querido e minha querida. A lei de impeachment, oposição, fala em apreender e acessar telefone de Moraes em documento em que eles pediram o impeachment de Alexandre de Moraes. Gente, isso não existe. Isso aqui é ditadura. Isso aqui que está nesse documento que pede o impeachment de Alexandre de Moraes, isso é ditadura. Nenhum parlamento do mundo, de países e nações que são democráticas, o parlamento pode pegar o celular de alguém para tirar tudo que tem lá, para apreender o celular de quem quer que seja. Numa democracia, os únicos que podem determinar isso é o judiciário. Aí eu fico pensando, sabe, a cara, na verdade eu fico imaginando a cara de Rodrigo Pacheco quando viu esse documento. Eu fico imaginando a cara de Rodrigo Pacheco. Porque Rodrigo Pacheco, que pese as minhas críticas, ele é constitucionalista. Ele entende direito constitucional. E esse pedido, se tinha, presta atenção aqui, se tinha minimamente uma chance de que esse pedido de impeachment tivesse o seu andamento por parte de Rodrigo Pacheco, a partir do momento que eles colocaram lá no documento esse pedido aqui, que está lá determinando que também haveria a apreensão e o acesso ao telefone de Alexandre de Moraes, acabou. Se existia um tico-tico-tico de possibilidade de que Rodrigo Pacheco desse andamento ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, a partir dessa desse up a mais de possibilidade de apreensão do celular de Alexandre de Moraes, de acessar o celular dele, os senadores, acabou. Acabou. Não tem mais a mínima chance de que Rodrigo Pacheco aceite ou dê andamento a esse pedido de impeachment. Por quê? Isso é ditadura, isso é golpe. Não existe isso em nenhuma democracia no mundo. Aí eu fico pensando, será que eles são burros a esse extremo? Ou é porque eles são golpistas na plenitude? Mas aí eu analisando com os meus botões, não é nenhum e nem outro. Não obstante eles sejam realmente burros, realmente golpistas, mas é mais do que isso. Eles estão desesperados. E o desespero deles, não é? Porque está chegando a hora em que serão responsabilizados, está impedindo que eles raciocinem, minimamente. E eles mesmos jogaram esse pedido de impeachment na privada, a partir do momento que eles colocaram a apreensão também do celular de Alexandre de Moraes e que eles teriam acesso. Estou até vendo os senadores, não, me dá, eu quero ver, não, eu quero ver, não, eu quero ver, é o celular de Alexandre de Moraes, não, eu quero ver. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu, eu vou falar com vocês. Uma característica sine qua non dos bolsonaristas, para além do golpismo, eu não vou mentir para vocês, não. É a burrice. Tenha santa paciência. Enquanto isso, olha aqui, Paulo Gonet já se manifestou e Paulo Gonet foi contra o posicionamento aqui, ó,
de Nunes Marques. Paulo Gonet disse que todas as ações que forem apresentadas tentando desbloquear o sinal do X aqui no Brasil têm que ser arquivadas, que não tem margem para análise de nenhum pedido de desbloqueio do X Brasil. Não tem. Em nenhuma das ações que estão sendo protocoladas de forma autônoma. O que ele colocou? Se alguém quiser contestar essa situação, tem que ser as partes envolvidas, os interessados. E a forma de contestar é entrar com recurso cabível na ação originária. Ou seja, ele foi contra Paulo Gonet ao posicionamento de Nunes Marques, porque Nunes Marques foi sorteado para uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que foi ali impetrada pelo Partido Novo, tentando derrubar o bloqueio do X. Uma ação autônoma, diferente da ação originária, que tem como relator Alexandre de Moraes, e que, inclusive, a própria primeira turma do Supremo Tribunal Federal concordou com a decisão de Alexandre de Moraes, na sua plenitude, pelos 5 ministros, na manutenção do bloqueio do X. Então, o próprio Paulo Gonet não concordou com o posicionamento de Nunes Marques, que Nunes Marques intimou para que se manifestasse a AGU, para que manifestasse o próprio Procurador-Geral da República e pediu para que essa situação, então, fosse definida e decidida pelo plenário, a partir de uma ação autônoma. Aí Paulo Gonet disse que não, se manifestou e disse que não tem que haver esse tipo de análise, que já foi decidido e analisado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e pronto e acabou. Quem quiser que entre com recurso lá. E eu acho é pouco. Ei, Nunes Marques. Nunes Marques passa vergonha no crédito no débito. No crédito no débito. E o que, é que vai acontecer? Meu querido, vão ter que entrar com ação não, com recurso lá na primeira turma. A partir do recurso na primeira turma, pode entrar com agravo, já que perdeu o primeiro recurso, talvez eles possam ter êxito em que o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, a partir do instrumento processual correto, ele talvez aceite ir para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Não obstante, seja uma situação só para chancelar o que foi decidido pela primeira turma, porque eles não iriam desconstituir uma decisão de um colegiado do próprio Supremo Tribunal Federal. Aí você fala assim, uai, André, então não entendi, não. Uai, André, então para que o X volte, como que faz então, para que o X possa voltar? Porque ou nunca mais vai voltar? Ele pode voltar a funcionar, mas para que ele volte, ele tem que obedecer aqui, ó, 3 mandamentos judiciais que foram deflagrados por Alexandre de Moraes e confirmados o colegiado da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é formado por 5 ministros. O X Brasil vai ter que pagar os mais de 18 milhões de multa, vai ter que apresentar uma pessoa física que seja o representante legal do X Brasil aqui no território nacional, para que ele possa funcionar aqui dentro da jurisdição nacional, ou seja, uma pessoa que vai responder administrativamente, juridicamente, criminalmente pela empresa aqui no território nacional, já que essa empresa quer funcionar aqui, assim como qualquer empresa. Além disso, ele vai ter que obedecer todas as ordens judiciais já prolatadas, como, por exemplo, o bloqueio de perfis. Vai ter que obedecer tudo. Obedecidas essas 3 ordens, aí sim pode sentar e conversar para a restauração do bloqueio ali e a cessação do bloqueio do X Brasil. Se não for observada essas ordens judiciais, não há que falar em retorno do X Brasil. Inclusive, esse posicionamento tem a chancela e anuência do próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, além da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Veja bem, eu tenho que obedecer ordem judicial. Você também tem que obedecer a ordem judicial. Nós temos que observar e respeitar as leis do país. Por quê? Por qual motivo um estrangeiro viria e exploraria uma atividade aqui dentro do Brasil, uma empresa, e não observaria ordem judicial dentro do território nacional e nem mesmo lei? Por quê? Isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum. E não seria aqui que iria existir. Ou seja, Alexandre de Moraes está salvando a nossa democracia novamente,
desse projetozinho mequetrefe ditatorial. Porque o Elon Musk, ele quer poder. Por isso que ele comprou a rede social X. Não é por dinheiro. Se fosse por dinheiro, ele não faria o que ele está fazendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, em que ele está perdendo muitos milhões e milhões de dólares com essas presepadas dele na Alemanha, na Austrália, no Reino Unido, com esses abusos da liberdade de expressão que ele tem de forma constante reverberado na rede social X, seja aqui no Brasil, seja lá fora. Se ele quisesse dinheiro, ele não faria isso. Porque o Twitter, o X hoje, vale a metade daquilo que ele quando ele pagou. Vale a metade. Mas o que ele quer? Ele quer ser o reizinho do planeta. Ele quer mandar e desmandar. Só que se lascou. E o projeto aqui, a experiência, o plano piloto dele aqui no Brasil, se lascou. Se lascou. Porque aqui nós temos uma democracia pujante e um Supremo Tribunal Federal vibrante e um Alexandre de Moraes duro pra cacete. O que que eu acho? Eu acho é pouco. Ai, meu querido, é cada situação que eu vou falar uma coisa pra você. Viu aí minha voz? Tô com covid. Ainda bem que eu tomei vacina, senão eu estava lascada. Mas daqui a pouco eu tô boa, vacinei, tô de boa. Graças a Deus, graças à ciência e graças à vacina. Viva, viva, viva a ciência. Olha aqui, PGR nega soltar mulher que pichou perdeu mané em estátua. Porque eu vi um monte de vídeo do gadozinho colocando o Supremo Tribunal Federal e o PGR como malvadão. Malvadão foi quem fez a cabeça dela para ela ir atentar contra as instituições e contra a democracia no dia 8 de janeiro. Malvadão são esses, que são canalhas, criminosos, fazem parte de uma organização criminosa, que atentou contra a democracia, tentou um golpe de Estado, tentou um atentado violento à abolição do Estado Democrático de Direito, se lascaram. Aliás, eles ainda não se lascaram, eles estão fazendo o gadinho se lascar. E Paulo Gonet, ó, falou, você não vai sair da cadeia, não. Você vai continuar presa. E é lógico, claro e evidente que ela não está presa porque ela escreveu isso aqui, perdeu o mané. Não é isso. Foi porque ela atentou contra a democracia. Ela depredou o patrimônio tombado, depredou o patrimônio público, organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ela está presa desde março do ano passado e Paulo Gonet disse que ela vai continuar presa. Pegou? Pegou? Pegou. Pegou. Meu querido, minha querida, eu quero compartilhar com vocês algo que está acontecendo na Câmara de Deputados Federais. Eles querem porque querem caçar Glauber Braga. E hoje, novamente, teve uma nova sessão na Comissão de Ética da Câmara de Deputados Federais, em que foi admitido o processo de cassação contra Glauber Braga. O que é isso, Andréia? Foi decidido por 2-10 que vai haver um processo de cassação contra Glauber Braga. Por quê? Porque ele expulsou um militante do MBL, que, segundo ele, xingou a mãe dele, foi lá para atacar ele, e logo em seguida a mãe dele faleceu, do deputado federal Glauber Braga. Eu quero te mostrar alguns episódios e algumas cenas dessa situação em que Glauber Braga diz que tem alguém muito poderoso por trás de tudo isso, que é Arthur Lira, que quer porque quer caçá-lo ali na Câmara de Deputados Federais, Glauber Braga. Antes de colocar a fala de Glauber Braga, que aqui eu não vou tocar tambor para maluco dançar, vou colocar aquilo que realmente nos é importante e Sâmia Bonfim. Vamos ver aqui, aumenta o som e vamos junto. Coloca aí, sem anistia para os golpistas, tamo junto com Glauber Braga. Eu não sei se o deputado estava aqui enquanto eu fiz a minha intervenção e se ele já parou para analisar as demais representações que já passaram aqui por esse conselho, que foram 34 ao total, e o deputado Luiz Lima chegou agora, né, nesse conselho de ética, provavelmente substituindo alguém que não está presente no dia de hoje, até para garantir o quórum e a abertura do processo, que é um pouco do que a gente já sabia, né, do circo armado, do circo não, né, muito respeito aos artistas circenses, da farsa que se abriria no dia de hoje. Mas é interessante que o que fez, por exemplo, o deputado da Cunha, que espancou a mulher, espancou, e tem cena no Fantástico, isso não era motivo para a abertura de processo de cassação. Quando teve, por exemplo, uma agressão no plenário,
contra o deputado do PT de Minas Gerais, isso também não foi motivo nem para abertura, nem para defesa, nem para debate, simplesmente se arquivou imediatamente, não teve nenhuma censura, não teve nenhuma recomendação. E os casos em que teve censura, essa censura nunca foi feita. O Lira, evidentemente, nem sequer leu, ele está nem aí, ele não quer censurar parlamentar que é aliado dele. Ele quer perseguir os parlamentares que ele considera adversários, é disso que se trata. E é por isso que, se vocês quiserem levar adiante, né, esse processo, na verdade, vocês vão estar trazendo para esse Conselho de Ética tornar mais explícita ainda do que se trata esse sujeito e as relações que ele tem, inclusive, dentro da própria Câmara. Então, eles estão dizendo que quem está por detrás de tudo isso é Arthur Lira, que quer porque quer caçar Glauber Braga. Se não caçá-lo, calar a boca dele. E Glauber Braga falou sobre isso. Que, na verdade, eles não é nem querendo caçá-lo a princípio, mas estão querendo calar a boca dele. E ele pega e explica essa situação e fala sobre isso, que eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos prestar atenção? Vamos. Olha aqui. Eu quero agradecer ao deputado Chico Alencar e à deputada Sâmia, também aqui, pelas manifestações que fizeram no Conselho contra a cassação do mandato. E eu faço questão de responder a cada um dos questionamentos que foram aqui apresentados. Eu vou fazer isso com toda calma e com toda firmeza. Deputado Alexandre Leite, Vossa Excelência disse que recebeu uma lição do seu pai de que não deve fazer ameaça, que deve cumprir. Mas aparentemente o senhor não aprendeu a lição do seu pai, porque imediatamente depois fez a ameaça, dizendo que dependendo do meu comportamento, apresentaria um pedido de afastamento cautelar. Então já digo a Vossa Excelência, faça a apresentação. Não vai ter da minha parte qualquer tipo de diminuição daquilo que eu tenho que dizer e das expressões que tenho que apresentar com uma tentativa de me calar ou de me ameaçar. Isso não vai acontecer. Se fez a ameaça e acha que deve cumpri-la, o faça. Solicite à mesa diretora da Câmara o afastamento cautelar do mandato. Faça o que nem a ditadura militar teve coragem de fazer, que é afastar cautelarmente um deputado porque ele utilizou um tom ou expressões diferentes daquilo que o senhor considerava que eu deveria fazer. Se eu devo contas a alguém, são as pessoas que têm referência no mandato e que esperam que o meu mandato não se submeta a esse tipo de ameaça. Não me submeterei. Segundo, o deputado Kim utilizou contra mim, na sua fala, todo tipo de adjetivo. É engraçado que quando vem da boca do deputado Kim, não merece qualquer tipo de reprimenda. E não utilizou só contra mim, utilizou contra as pessoas que estão presentes aqui no Conselho de Ética hoje. E essa reprimenda em relação a ele não aconteceu. Peguem um vídeo de tudo que ele disse. E eu tenho que dizer, com toda calma, com toda tranquilidade, e repetir o questionamento. Deputado Kim, o sujeito do MBL, que estava no espaço do Congresso Nacional, colocou um stories na sua rede social, dizendo que estava aqui para cumprimento de uma missão. E aí botava um dedinho na boca como se fosse uma missão secreta. Vocês não enganam absolutamente ninguém, dando a interpretação de que a missão secreta era dialogar sobre o projeto de motoristas por aplicativo. O deputado Kim mente, mais uma vez, quando diz que aquele que ele protegeu não ameaçou a mãe de um militante nosso. Ameaçou uma mãe de um militante de mais de 70
anos. Só que a covardia não permite que assumam aquilo que fizeram. Esse mesmo sujeito, todas as semanas, segunda-feira, como foi dito pelo deputado Chico Alencar, eu presto contas das atividades do mandato no Largo da Carioca. Nas 3 últimas semanas, eu nunca fui à manifestação e mobilização de ninguém para tentar desfazer um encontro que tivesse acontecendo. Nas 3 últimas semanas, eles foram ao Largo da Carioca para poder provocar, inclusive o mesmo sujeito, para depois dizer, olha aí o desequilibrado. 3 vezes, nas últimas 3 semanas. Eu agradeço muito a disciplina da militância que lá estava e não permitiu que aquilo que eles tentaram acontecesse, que fosse desfazer a audiência ocorrida e que ocorre todas as semanas no Rio de Janeiro. Então mentiu mais uma vez. Mentiu e está protegendo aquilo que é uma organização criminosa, que se chama MBL. Não estão fazendo só comigo, não. Estão fazendo com parlamentares espalhados por todo o Brasil, e não só parlamentares, lideranças e forças de esquerda, para tentar intimidar a partir do medo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O nosso mandato não vai funcionar. Deveriam explicar aquilo que fizeram em uma universidade no sul do país, e a gente vai ter tempo de fazer isso, a partir do momento em que a discussão acontecer aqui nesse Conselho de Ética, com professoras, estudantes. E tem vídeos de sobra. Se o deputado quer vídeos, tem vídeos de sobra que vão ser apresentados aqui no Conselho de Ética como meio de prova. Eu continuo dizendo com toda tranquilidade e com toda firmeza, deputado Paulo Magalhães, eu não queria ter o senhor como adversário ou inimigo. Essa não era a minha intenção. Mas o senhor reagiu a uma verdade, e a mentira não substitui a verdade. O senhor me abordou no corredor da Câmara dos Deputados dizendo, me sensibilizei com a sua defesa. Não podemos deixar que isso aconteça. Conte comigo. E mudou de posição. E quando eu afirmei isso, o senhor disse que não era verdade. E eu disse que o senhor estava mentindo. Eu não posso deixar de dizer. Posso falar isso nesse tom de voz? Posso. Mas a mentira não substitui uma verdade. E eu não posso deixar de dizer que Vossa Excelência faz isso por intermédio direto do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, que já disse e repetiu por inúmeras vezes que queria me tirar da Câmara dos Deputados. E isso, presidente, tem uma relação direta com a minha defesa. Por que Arthur Lira quer me tirar da Câmara dos Deputados? Porque eu sou uma das vozes que denuncia publicamente aquilo que ele faz. E eu não posso deixar de fazê-lo. Por exemplo, é verdade que no ano de 2021, ele ofereceu, através do seu agente, senhor Luciano Cavalcante, 4.800.000 reais para que uma pessoa ficasse calada? É verdade, isso vai ser apreciado pelo Conselho? Eu estou perguntando. O Conselho é quem vai ter que dizer. É verdade que ele manda por escrito para essa pessoa aquilo que a pessoa deveria dizer. E tem lá a comprovação de que esse documento sai da agência Nova SB? É verdade que a agência Nova SB recebeu do governo Bolsonaro milhões de reais em contratos
sem licitação? É verdade que a nova SB tem uma articulação direta e pessoal com o senhor Arthur Lira e que saiu do computador da nova SB a carta para que uma pessoa ficasse calada em relação a acusações a Arthur Lira, oferecendo 4.800.000 reais? Olha, nós vamos ter próximos 40 dias que vão ser muito importantes para a gente passar limpo o que está acontecendo no Brasil. Vou me defender com todas as energias, mas não posso e não vou me calar em relação às ações do senhor Arthur Lira e o que ele faz com o Brasil. Se ele tenta agora cassar o mandato e articula essa cassação, ou articulou a apresentação de uma admissibilidade, pensando que com isso serviria como instrumento de chantagem para que eu ficasse calado, é exatamente o contrário. Nós vamos fazer, posso fazer, com toda tranquilidade, mas com toda firmeza, essa luta política que é indispensável para aquilo que a gente está vivenciando no Brasil. Quem quiser votar a favor do relatório do deputado Paulo Magalhães, tem o direito de fazê-lo. E eu tenho o direito de apresentar minha defesa com todos os seus elementos, defesa essa que está diretamente ligada à demonstração de quem queria ficar escondido no subterrâneo, mas que vai estar no centro da discussão nesse processo do Conselho de Ética. Agradeço a todas as manifestações, vou trabalhar até o final para defender o nosso mandato, porque não falo em nome próprio, mas vou lutar também até o final para que a gente possa ter fora da política brasileira uma ação que tenta calar todas as vozes daqueles que se insurgem contra os desmandos, falcatruas do senhor Arthur Lira. Fora Lira! Meu querido, peço para você comentar, fora Lira, estamos junto com o Glauber. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho acompanhado a comissão de ética e todo esse imbróglio envolvendo Glauber Braga. E Glauber Braga realmente está indo muito para cima. Ele está indo para cima com tudo. Essa agora, ele foi devagar. Na anterior, meu querido, minha querida, o bicho pegou. E hoje, a partir dessa fala de Glauber Braga, eu percebi qual é a estratégia. Glauber Braga vai virar o jogo contra Arthur Lira. Quando Glauber Braga foi intimado pela Comissão de Ética, que aprovou a admissibilidade do processo, ou seja, ele será processado pelo Conselho de Ética. Quando abrir, na próxima sessão, margem para defesa, ele vai apresentar provas contra Arthur Lira. Aí vai se tornar público e o Conselho de Ética obrigatoriamente vai ter que abrir um processo no Conselho de Ética contra Arthur Lira. Por que eu estou dizendo que é essa a estratégia na minha percepção? Porque se não for assim, eles não abrem processo contra Arthur Lira. Então, eu percebi que essa é a estratégia de Glauber Braga. Na seguinte monta, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, nós vamos para cima. E é interessante que o relator é o deputado federal Paulo Magalhães. E quem é Paulo Magalhães, André? Paulo Magalhães, ele não tem um pingo de dignidade, de moral para fazer qualquer relatório de condenação contra Glauber Braga. Pra você ter ideia, esse Paulo Magalhães, ele se absteve lá no processo de cassação de Chiquinho Brazão, aquele que está preso numa penitenciária de segurança máxima como um dos mandantes do duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Esse Paulo Magalhães, esse mesmo, que é o relator, que vai possivelmente ali, pode pedir
a condenação e a cassação do mandato do Glauber Braga, ele se absteve. Ele votou para o cara, tipo assim, entendeu? Um bandido, que é o Chiquinho Brazão, segundo a Polícia Federal, e daqui a pouco, segundo a PGE, que já denunciou, e segundo o Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco que vai julgar. Mas dentro desse ambiente, perceba essa estratégia. Não é sem razão que Glauber Braga comprou essa briga. Ele vai tentar virar esse jogo. Então bota aí, fora Lira, tamo junto com Glauber. Fora Lira, Glauber fica. Simples assim. Agora eu não posso deixar de colocar a fala singular e muito verdadeira da deputada Sâmia Bonfim. Presta atenção na quebradeira que ela fez aqui nessa comissão. Muito bom. Olha aqui. Aumenta o som e bota aí. Vão se lascar, golpistas. Começar reiterando que sim, o MBL é uma quadrilha, uma organização criminosa que patrocina, financia e impulsiona bandidos, como aquele que entrou aqui no ambiente da Câmara dos Deputados para provocar a mãe de um parlamentar, que inclusive, infelizmente, poucos dias depois veio a falecer. Eu gostaria de saber o que cada um dos parlamentares que estão aqui presentes fariam numa situação como essa. Não vou perguntar para aqueles que têm moral de chiqueiro, que eu tenho certeza que nem a própria mãe teria condição de fazer uma defesa digna, mas eu queria saber dos demais, o que fariam se tivesse com a sua mãe, numa situação de muita dificuldade, poucos dias antes dela falecer, sendo atacada, ofendida e humilhada no seu ambiente de trabalho. Segundo, indo aos fatos. Nesse Conselho de Ética, nessa legislatura, foram 34 representações ao todo, de casos muito graves, de casos leves e de casos médios. Somente um caso, até o dia de hoje, teve a abertura no parecer preliminar, que é a etapa justa em que nós estamos. Um caso, o do senhor Chiquinho Brazão, quem operou o assassinato de Marielle Franco, depois de 7 anos de luta por justiça. Um único caso. Todos os demais, sem nenhuma exceção, todos foram arquivados. Somente 3 deles teve algum tipo de censura no arquivamento. Eu vou destacar aqui alguns dos casos que são os mais estarrecedores para que tenham uma noção, sim, da farsa, do circo que está armado no dia de hoje. Senhor Nicolas Ferreira foi à tribuna, colocou uma peruca numa clara ofensa às parlamentares trans que estão nessa casa. Foi arquivado imediatamente. Nenhuma reprimenda. Salles fez apologia à ditadura durante uma sessão da CPI do MST. Imediatamente arquivado. Os golpistas que ajudaram a patrocinar o quebra-quebra do 8 de janeiro nem sequer foram encaminhados os casos ao Conselho de Ética. Estão todos até hoje parados na mesa do senhor Arthur Lira. Senhor delegado da Cunha, que apareceu no Fantástico, um vídeo dele espancando a namorada. E aí não é uma acusação. Há um vídeo dele espancando a namorada. Ele teve o caso arquivado. E sabe o que é interessante? Eu queria muito francamente debater com o relator, que o relator, inclusive, apresentou um voto em separado, não sei se o relator se lembra, porque o arquivamento era junto com uma censura ao deputado da Cunha. O relator apresentou um voto em separado dizendo que não deveria haver nem sequer a censura, só o arquivamento imediato, porque acredita que um mandato parlamentar não pode ser perdido em função de uma acusação criminal que nem sequer havia tramitado em julgado. Então, veja, citei aqui alguns casos em que o voto dos colegas que estão aqui presentes, inclusive, foi pelo arquivamento, que são flagrantemente graves e que nada aconteceu. Por que esse caso é diferente? Um deputado pode alegar que é porque não gostam do comportamento do deputado Glauber. Porque isso ofende, isso, né, traz um desconforto para as pessoas. Eu imagino que, de fato, um mandato que defenda os interesses das trabalhadoras e dos trabalhadores, que não se curve diante de nenhum tipo de chantagem, que não faça de nenhuma pauta
de nenhum tema aqui dessa casa, um balcão de negócio, que não passe o pires para ninguém, que não vá pedir benção e nunca vai, nunca foi, com muito orgulho, nunca pede benção para presidente da Câmara nenhuma, que não negocia nada, que não troca a favor, que não tem mala de dinheiro, isso deve incomodar muito mesmo. Uns e outros que estão acostumados com grandes esquemas de corrupção, que acham natural, por exemplo, lá na cidade de São Paulo, ter um esquema do crime organizado com empresas de ônibus, e isso pode acontecer com naturalidade, que dentro do próprio partido tem parlamentar que já foi flagrado com dinheiro na mão, e isso tudo bem. Agora, um parlamentar que utiliza o seu mandato para defender os trabalhadores, isso incomoda muita gente. Pois bem, foi eleito para isso, para representar os trabalhadores, para enfrentar corruptos, autoritários, golpistas e aqueles que fazem dos seus mandatos instrumento de enriquecimento próprio. E por que esse caso é diferente? Todos nós sabemos. Porque o presidente da Câmara não gosta do Glauber, persegue o Glauber há muitos mandatos. E se vocês acham que... E eu queria pedir só mais um minuto, por gentileza, presidente, para que eu possa concluir a minha fala. E se vocês duvidam que o presidente da Câmara não gosta do Glauber, eu queria relembrar de uma sessão em que, numa das discussões, ele disse que ele gostaria de vê-lo longe daqui, de não tê-lo mais, não ter mais o Glauber como um parlamentar na próxima legislatura. E eu queria lhes contar um caso que talvez poucas pessoas saibam. O presidente da Câmara, sem me avisar, sem avisar a ninguém, ele simplesmente cortou a escolta a qual eu tinha direito depois que aconteceu a tragédia com a minha família, que todo mundo sabe. De uma hora para outra, ele cortou a escolta. Ninguém entendeu, eu não entendi. Eu fui descobrir que é porque naquele mesmo dia havia acontecido um bate-boca dele com o Glauber no plenário. A minha assessoria foi conversar com a mesa diretora para tentar entender por que isso tinha acontecido, e até hoje eu não tenho nenhuma resposta. Então, se vocês duvidam do que esse homem é capaz de fazer, saibam, sim, ele é capaz de ir até as últimas consequências mais cruéis para penalizar aqueles que ele considera adversário. Mas eu vou dizer, me dá orgulho, muito orgulho, ser companheira de alguém que tem um sujeito com essa índole como o principal adversário. Glauber Fica. Pegou? Pegou a situação, meu querido? Glauber Fica, fora Lira. E pode esperar. Glauber Braga vai tentar virar esse jogo. E vai apresentar provas no Conselho de Ética contra Arthur Lira. Não é sem razão que ele está indo para cima. É porque quando ele for apresentar, ele vai apresentar situações e documentos contra Arthur Lira, e dessa feita a Comissão de Ética da Câmara vai ter que abrir algum procedimento contra Arthur Lira. Então, bota. Glauber Fica, Lira fora. Simples assim. Toca e bota. O Gadinho tá chorando na live? Fala para ele chorar mesmo, que perde todas. Pode chorar, não tem problema não, pode chorar. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau. Fui! Mas eu volto.